Da maldição de uma múmia egípcia a um submarino alemão, o naufrágio do Titanic envolve centenas de mistérios e conspirações. O RMS Titanic atingiu um iceberg na noite de 14 de abril de 1912 e afundou no início da manhã de 15 de abril, matando mais de 1.500 pessoas a bordo. Muitos especulam que seu naufrágio tenha sido proposital, com o fim de eliminar pessoas poderosas e influentes da sociedade. Então, fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos ver a verdade por trás das mais bizarras conspirações do Titanic. Uma das mais mortais tragédias em tempos de paz já registradas. Até hoje, o naufrágio do Titanic ainda prende a atenção das pessoas. Sua história inspirou filmes, músicas, exposições em museus e, indiretamente, muitos memes. É claro, também inspirou muitas teorias da conspiração. No início da manhã de 15 de abril de 1912, o transatlântico de luxo RMS Titanic afundou em sua viagem inaugural depois de colidir com um iceberg, condenando 1.500 pessoas a seus túmulos aquáticos. O Titanic foi um dos 3 transatlânticos de luxo da classe Olympic operados pela White Star Line. Essa classe também incluía o HMHS Britannic e o RMS Olympic. Sim, o Titanic tinha outros 2 irmãos muito parecidos com ele e foram construídos inclusive na mesma época e também tiveram destinos bastante conturbados. Eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima e vocês podem conferir o vídeo que já tem aqui no canal. Segundo o capitão John Smith, o Olympic era inafundável e assim ocorreria o mesmo com o Titanic quando fosse colocado em operação. Mas, como todos já sabem, o Titanic acabou afundando após colidir com o iceberg. Esse iceberg deixou várias brechas no casco do Titanic, com isso a água inundou 5 de seus compartimentos estanques. Quando o Titanic começou a afundar, logo começaram as evacuações, só que só tinha botes salva-vidas suficientes para metade das pessoas a bordo. À medida em que o navio se enchia de água, centenas de passageiros da terceira classe ficaram presas abaixo do convés e acabaram morrendo afogadas. Apenas 2 horas e meia depois de bater no iceberg, o Titanic se partiu totalmente ao meio e afundou no gelado Atlântico Norte, despejando os passageiros restantes que não estavam em botes salva-vidas no mar brutalmente frio. Muitos congelaram em 30 minutos. Bom, se você quer saber um pouco mais da história do Titanic e por que ainda não retiraram ele do fundo do mar, também já tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link também aqui no card. Bom, enquanto isso soa como um acidente bastante trágico, alguns não estão convencidos dessa história. Primeiro, o Titanic não estava realmente cheio. Ele era capaz de viajar com 3.547 passageiros e tripulantes, mas tinha 2.208 pessoas a bordo durante sua viagem fatal. Por que isso importa? Porque vários dos ricos e poderosos que deveriam estar a bordo cancelaram sua viagem, incluindo o proprietário da White Star Line, JP Morgan. Será que eles sabiam que alguma tragédia aconteceria ao transatlântico? Ou será que eles até mesmo ajudaram a orquestrar essa tragédia? Alguns sugeriram que Morgan e a White Star Line conspiraram para trocar o Titanic por seu navio irmão idêntico, o Olympic. Acontece que o Olympic já havia sido severamente danificado em 2 colisões. Então, caso eles conseguissem afundar o Olympic, eles receberiam uma baita de uma grana referente ao seguro. Então, segundo essa teoria, eles permitiram que o Olympic navegasse na verdade como se fosse o Titanic. Então, será que foi por isso que o Morgan cancelou sua viagem, pois ele já sabia de toda essa trama? Bom, mas qual empresa arriscaria sua reputação para não mencionar centenas de vidas por um golpe de seguro? Bom, se tratando de grandes corporações e centenas de milhares de dólares envolvidos, eu não duvido de nada, porque tem gente que não tem escrúpulos mesmo, né? Ainda mais quando se trata desses mega empresários. Bom, mas fica aí essa hipótese. Bom, embora o motivo exato do cancelamento da viagem de Morgan permaneça desconhecido, alguns historiadores acreditam que ele estava esperando receber alguns tesouros de arte de Paris. Outros também afirmam que ele queria passar apenas um tempo com sua amante em um spa. A razão oficial, na verdade, foi que ele adoeceu. Bom, tudo isso é estranho, né? Independentemente do motivo real, né? Geralmente quando alguém quer dar uma
um migué, né? Diz que adoeceu, foi por motivos de saúde, então é tudo muito suspeito mesmo. Outra teoria repousa sobre os passageiros que navegaram nessa viagem. Os milionários Benjamin Guggenheim, o proprietário da Macy's Isidore Strauss e John Jacob Astor. Eles eram contra a criação de um Federal Reserve Bank e todos naufragaram com o navio. Bom, será que é possível que alguém, como o JP Morgan ou a família Rothschild, deliberadamente afundaram o Titanic apenas para matar os 3 homens poderosos? Bom, a lista é interminável quando se tratam de conspirações em torno do naufrágio do Titanic. 2 delas envolvem a maldição de um faraó e um submarino alemão. Bom, na teoria envolvendo a múmia, supostamente um arqueólogo havia embarcado no Titanic carregando a múmia de uma antiga sacerdotisa egípcia, sobre a qual repousava uma maldição. Bom, só que até hoje não foi comprovado ainda que havia alguma múmia a bordo do Titanic. Bom, e quanto ao submarino alemão, não está totalmente fora das possibilidades. Alguns sobreviventes relatam que escutaram uma forte explosão nas profundezas do Titanic logo após que ele colidiu com o iceberg. E também, vários sobreviventes que estavam nos botes salva-vidas disseram que viram um holofote à distância e pensaram se tratar de um navio de resgate. Só que nenhum navio de resgate chegou perto do Titanic até o dia seguinte. Então é possível que a luz pertencesse a um submarino alemão, só que até hoje não foi comprovado. E o curioso é que 3 anos depois, realmente um submarino alemão abateu o transatlântico de luxo chamado Lusitânia, durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, essa teoria não é de se descartar totalmente, né? Visto que era um período bastante tenso, né? Era pré-Primeira Guerra Mundial, então as coisas eram um período na história bastante tumultuado. Bom, agora eu vou contar uma estranha coincidência que realmente ocorreu. Em 1898, Morgan Robertson escreveu uma novela intitulada Futilidade, ou O Naufrágio de Titã, em inglês The Wreck of the Titan, or Futility. Essa novela contava a história de um transatlântico chamado Titã, que bateu em um iceberg e afundou. E o mais incrível é que nessa história, a maioria dos passageiros se afogou devido à falta de botes salva-vidas. E o livro tem vários outros paralelos assustadores com a história real do Titanic, que afundou mais de uma década depois da publicação desse livro. Bom, e o que você acha dessas teorias da conspiração envolvendo o Titanic? Conhece alguma outra? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!